quero que você abra a sua Bíblia comigo em Josué capítulo de número 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões, com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. E eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Verso 6. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito de uma mulher improvável. Só que ela era considerada uma mulher sábia e uma mulher que foi restaurada por Deus. Quantas mulheres aqui tiveram um encontro com o Senhor e as suas vidas foram restauradas? Levante a mão. Aleluia, o Senhor nos encontrou e o Senhor derramou em uma cruz o teu sangue. E através dessa atitude que Ele teve na cruz, nós podemos hoje dizer que nós somos salvos. Nós somos salvos porque a graça dEle nos achou. Amém? Essa mulher então improvável, essa mulher que era uma mulher que tinha umas atitudes errôneas perante tudo aquilo que o Senhor orientava. Essa mulher, um dia ela teve um encontro, assim como eu e você. Um dia nós tivemos um encontro com o nosso Criador. Raabe, ela é um dos exemplos de transformação divina. Raabe experimentou a graça. Raabe, ela foi redimida, só que ela usou a sabedoria durante toda a sua trajetória. Raabe nos ensina que em momentos de muita dor, em momentos difíceis, em momentos desafiadores, o que resta para nós é usarmos a sabedoria e não a força. Raabe foi essa mulher. Raabe é a prova de que a salvação alcança todos aqueles que aceitam ao Senhor. João 1,12 vai dizer que aqueles que creem e o receberem serão chamados filhos de Deus. Raabe prostituta, mas agora ela teve um encontro com o Pai. E agora ela vai ser chamada de filha amada do Senhor. Só que para a gente ministrar a respeito dela, eu sempre digo que para ministrar uma palavra, eu preciso contextualizar, eu preciso explicar o texto e eu preciso colocar todas as aplicações práticas no nosso dia. Então, para que você entenda qual que era o contexto daquela época, eu vou explicar em rápidas palavras como que Raabe estava inserida nesse contexto. Josué, gente, ele foi considerado um grande líder. E ele era um líder que temia ao Senhor e ele cria na palavra do Senhor. Josué, então, a partir de agora, ele vai dar uma ordem a 2 homens, a 2 espias, para que eles entrassem na cidade de Jericó. E eu preciso dizer para vocês que a cidade de Jericó, ela não seria conquistada. A cidade de Jericó, ela seria destruída. Deus, ele não ia conquistar a cidade. Deus, ele ia destruir aquela cidade. Os espias foram até Jericó
E eles ficaram hospedados de maneira estratégica. Eu quero que vocês entendam isso. Eles ficaram hospedados de maneira estratégica em um lugar reprovável. Onde eles ficaram? Eles ficaram em um lugar pouco procurado. Eles ficaram em uma pousada de uma prostituta por nome Raabe. Essa mulher, então, ela não tinha nenhum padrão ético de uma boa moça. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus, Ele não está preocupado em como começou a sua história. Ei, Deus não está preocupado em como você começou a sua trajetória. Sabe por quê? Deus está preocupado em te encontrar no caminho. Deus, Ele não está preocupado em como você nasceu, se você foi desejado ou não, o que você fez, não. Ele está preocupado em como vai terminar a sua trajetória com Ele. E assim foi com Raabe. Ela não teve um começo favorável. Mas Deus, Ele não estava preocupado com isso. Deus, Ele estava preocupado em encontrar Raabe na sua trajetória. Sabe por quê? Porque Deus, a partir do momento que você encontra com Ele, Ele transforma o que era improvável em provável. Ele transforma aquilo que não tinha honra em alguma coisa com honra. Ou aquilo que era desonroso, Deus vai lá e fala: olha, é meu, eu vou dar honra. Aquele que olhava e dizia, aquele lá é improvável, Deus vai, entra na trajetória, muda a história e transforma de improvável a provável. Deus olha e diz: olha, é uma pecadora, mas a partir do encontro com Jesus, ela vai se tornar merecedora. Ei, foi assim na minha vida, foi assim na sua vida. Deus, Ele te encontrou, e a partir do momento que Ele te encontra, as coisas que eram comuns começam a se tornar extraordinárias. Aí se eu fosse você, eu já estava de pé, glorificando a Jesus, porque o Senhor, Ele te salvou. O Senhor, Ele mudou a sua história. O Senhor olhou para vocês e disse: olha, não importa como elas começaram, o importante é que a partir de agora, eu faço tudo novo. Aleluia. Sabe, tudo que não era possível, a partir do momento que a gente encontra com o nosso Criador, Ele torna todas as coisas possíveis. Aquele povo cananeu, gente, eles eram um povo muito pecador. Era como se eles tivessem alcançado uma cota máxima de pecados. E Deus agora vai olhar e vai dizer: olha, eu não vou conquistar essa cidade, eu vou estabelecer sobre ela um juízo. E quando Ele estabelece sobre ela um juízo, aquela cidade, ela vai ser destruída. Só que dentro daquela cidade havia uma mulher por nome Raabe. O seu nome em hebraico significa amplo, espaçoso. E aquela mulher morava de maneira estratégica dentro daquela cidade. Porém, ela tinha um comportamento duvidoso. Ela era diferente dos padrões éticos esperados dentro de uma sociedade. Só que a partir desse momento, ela decide abrigar 2 servos de Deus. E a partir do momento que ela abriga 2 servos de Deus, toda a sua história é alterada. Sabe, quando os espias foram para sua casa, uma casa reprovável, sabe o que aconteceu? Deus, Ele vai demonstrar através da sua graça divina que Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Aquela mulher, gente, uma mulher reprovável aos olhos de qualquer pessoa. Mas aquela mulher foi encontrada por uma graça. E o poder transformador de Deus fez com que a história daquela mulher fosse uma história a partir de então extraordinária. Ei, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você precisa de algo extraordinário na sua história. Eu não sei qual que é o posicionamento que você precisa adotar. Mas a única coisa que eu tenho certeza, que você está no lugar certo, que você está servindo a um Deus que pode todas as coisas. Porém, Deus
nessa noite Ele vai te trazer para um posicionamento, assim como Raabe teve. E Deus então, Ele tem um poder transformador na nossa história. Eu creio que aqui estão reunidas mulheres improváveis. Eu creio que aqui existem mulheres improváveis. Só que quando Deus olha para cada uma de nós, Ele diz: olha, é improvável sim, mas quando eu entrar na história de vida dela, eu transformo tudo que era nada em tudo. Aquilo que elas não podiam, eu posso resolver. Aquilo que para a medicina não teria cura, a partir do momento que eu entro, eu modifico. Ei! Quem sabe eu estou falando com mulheres improváveis nessa noite, mas mulheres que têm a consciência de que são filhas amadas, e o Senhor irá te encontrar essa noite. Sabe por quê? Ele está olhando para mim e para você. Ele está dizendo assim: olha, são vencedoras sim, são inabaláveis sim, eu posso entrar e modificar a história sim. Não importa como começou, o mais importante é como vai terminar. E eu vou fazer da sua história uma história de superação, uma história de milagre. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Aleluia, você é raridade. Você tem um alto valor. Aleluia. Raabe, gente, começou a ouvir a respeito da grandeza dos feitos de Deus. E eu posso dizer para vocês que a fé invadia o coração dela. A partir do momento que a fé tomava o seu coração, essa mulher, ela vai decidir então acolher, cuidar, hospedar 2 homens estranhos dentro da sua pensão. E em toda a cidade, gente, as pessoas, a própria Bíblia vai dizer, em toda a cidade as pessoas estavam com medo daqueles espias. Mas Raabe não. Raabe reconhece aqueles espias como servos de Deus. E quando ela reconhece os espias como servos de Deus, ela vai render tudo. Entenda isso. Quando ela entende que eles eram servos, ela vai render tudo a Deus. Eu não sei você, mas quando o Senhor nos pede algo, a gente precisa render a Ele. E essa mulher, gente, entrega as chaves da sua casa, da sua história, na mão de 2 homens, mas na verdade ela está entregando tudo na mão de Deus, do seu Criador. Eu preciso fazer com que vocês entendam que essa mulher, ela não estava vendo de maneira concreta os feitos do Senhor. Ela somente está ouvindo o que o Senhor já tinha feito. Ela ainda não tinha vivido, mas isso bastava para que o seu coração tivesse cada vez mais fé. E agora ela entrega tudo, entrega as chaves. E consequentemente Deus entra e muda a história de vida daquela mulher. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pedindo ao Senhor: Senhor, muda a história de vida. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo diferente comigo hoje. Ei, Deus está dizendo: filha, entrega tudo para mim. Entregue as chaves da sua emoção, entregue as chaves dos seus projetos, entregue a chave da sua casa, mas entrega, porque eu posso tornar essa história sua em uma história de grandes vitórias. Sabe, para a gente ir além,
a gente precisa entregar para Deus as nossas chaves, e muitas vezes a gente fica segurando as chaves. Mas quando a gente entrega para Ele, sabe o que Ele faz? Ele faz com que você acesse portas certas. E Ele vai entregar para você sabedoria. E essa sabedoria vão abrir portas que vão ser necessárias para o próximo nível a qual Ele está te enviando. Amém? Sabe por quê que você precisa de uma sabedoria? Porque a sabedoria, ela vai te levar a lugares que outros meios não conseguiriam te levar. Mas a sabedoria, ela vai levar você para um nível acima. A sabedoria que vem do alto vai fazer você romper. Mas a gente precisa, na nossa caminhada, perguntar para Deus, pastora: Pai, quais são os próximos passos? Porque às vezes a gente fica querendo fazer, e a gente precisa parar por um instante e dizer: Papai, quais são os próximos passos para mim? Eu quero entregar a minha história ao Senhor. Eu quero entregar as chaves do meu coração para o Senhor. Mas, Senhor, me ajude nos próximos passos, porque é só Ele que pode revelar ao seu coração. O verso de número 1, gente, vai dizer com clareza que esses espias, quando foram habitar na casa de Raabe, eles não tinham intenção alguma de ordem sexual. Eles só estavam abrindo um caminho para Deus agir no meio da cidade de Jericó. Eu preciso que vocês relembrem que essa mulher era rejeitada. Essa mulher era cheia de preconceitos. Essa mulher era uma mulher considerada miserável. Essa mulher era uma prostituta. Mas ela recebeu a oportunidade que mudou a história da sua vida. Quem sabe hoje, dia 15 de maio, não seja o dia que o Senhor vai mudar a história da sua vida. Você crê? Você pode adorar Ele, dizer: Papai, eu estou pronta, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor quer me entregar, Papai. Aleluia. E essa mulher, então, ela vai entender que diante de uma grande oportunidade, eu preciso de um posicionamento correto. E ela vai fazer parte agora. Eu quero que você abra em Mateus capítulo de número 1. Essa mulher, gente, vai fazer parte de uma linda história. Mateus 1. E a gente vai encontrar o nome dela. Nós vamos ler o texto da genealogia de Jesus. Essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos, Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Hezron, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi uma prostituta, uma improvável, uma não merecedora, mas que teve um encontro com o Senhor. Sabe quem foi? Raabe. Por que muitas vezes você está olhando para a sua história e dizendo: olha, eu não sou merecedora de viver com Cristo todos os meus dias. Já pequei demais, já falhei demais, já errei demais, já caí demais. Deus te trouxe aqui para dizer: olha, quando você tiver um encontro comigo, eu faço do nada tudo. Sabe, a matemática de Deus, gente, ela é diferente da nossa. Ele transforma a desonra em honra. Ele transforma o improvável em improvável. Ele faz aquela que é pecadora ser merecedora. Aquela que é prostituta, faz com que ela faça parte da genealogia de Jesus. Deus, Ele transforma a mulher que é comum em uma mulher extraordinária. Mas sabe o que precisa?
precisa de um posicionamento. E o nosso posicionamento vai depender, Betânia, de todas as decisões que a gente toma diariamente. Essa mulher, gente, ela se viu diante de uma grande oportunidade. Ela se viu diante da oportunidade de hospedar 2 homens. Diante dessa oportunidade, ela decide fazer o seu melhor naquele dia. E naquele dia, o Senhor poupou a vida de Raabe. Raabe, então, a partir dessa decisão, gente, ela vê que ela está diante de uma grande oportunidade, Patrícia. Ela se vê diante de um grande mover, de uma grande mudança de vida. Só que para isso, gente, ela precisava, escute isso, para isso ela precisava de foco, para isso ela precisava de disciplina, para isso ela precisava de esforço. E deixa eu te falar, para você romper e ir para um próximo nível, você precisa de tudo isso. Você precisa entender que você precisa ser disciplinada, esforçada, isso dá trabalho. Essa mulher poderia ter dito: olha, eu não vou hospedar esses espias não, eu estou correndo risco. Eu não vou colocar gente estranha aqui dentro da minha casa. Mas ela vê nessa oportunidade uma mudança na sua história. Ei, o que você tem feito diante das oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você? Sabe, para a gente viver algo novo, a gente precisa entender que o nosso posicionamento diante das oportunidades que o Senhor nos dá, muda tudo. Nós estamos vivendo uma geração que está muito conformada, uma geração que vive em uma zona de desconforto, uma geração que muitas vezes para romper dói. Então eu prefiro ficar nesse marasmo, eu prefiro ficar aqui em uma zona de desconforto, porque eu preciso romper, e para isso eu preciso ter foco, disciplina, e eu não quero. Nós estamos vivendo uma geração que está vivendo na média, está se conformando com as suas próprias dores, não quer romper. Ei, mas eu tenho certeza que eu estou diante de um exército de mulheres que vão desejar viver uma vida totalmente transformada, porque o Senhor tem escrito sobre a sua vida uma história de grandes milagres. Aleluia, tenho certeza. Só que Raabe, gente, apesar do seu passado, apesar das suas dores, apesar das suas quedas, Raabe não ficou presa no passado. E tem pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, dia 15 de maio. Só que algumas delas estão presas em algo que aconteceu no passado. Quem sabe um projeto que não deu certo. Quem sabe um trabalho que você queria tanto e a porta não se abriu. Quem sabe uma traição. Quem sabe um relacionamento mal resolvido. E você, ao invés de viver hoje, no dia 15, você está presa lá. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele marcou um encontro com você. E você está tendo a oportunidade de mudar a história da sua vida. Assim como foi Raabe. Raabe aceitou receber esses 2 espias. E a partir daí, a sua vida foi mudada. Se você começar a imaginar, Raabe, gente, ela não teria uma expectativa de mudança se ela continuasse na mesma função que ela era, prostituta. Ela não teria um futuro extraordinário para viver. Então, a partir do momento que ela diz: olha, eu vou receber esses servos de Deus na minha casa, ela está dizendo: olha, eu tenho certeza que Deus, Ele vai preparar o melhor para a minha vida. Eu tenho certeza que na minha condição atual, eu não conseguiria viver um futuro extraordinário. Mas quando eu entrego as chaves da minha casa, da minha vida, da minha história ao Senhor, Ele vem e faz de uma mulher comum, miserável, improvável, uma mulher extraordinária. Aleluia! Sabe, a Bíblia vai dizer que Raabe, ela baseava a sua fé em ouvir os feitos do Senhor. Se a gente voltar para o texto, eu acho que é o verso de número 10, vai dizer que
ela diz assim: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Ela está dizendo: olha, eu estou sabendo dos milagres que Deus fez, e isso está alimentando a minha fé. Eu ainda não conheço, eu estou ouvindo, mas isso já é o suficiente para eu entender que há um novo nível me esperando. Isso vai ser o suficiente para entender que quando eu entregar as chaves para esse Deus que fez secar as águas, eu tenho certeza que Ele vai mudar o destino que a minha história comum não alcançaria. Mas quando eu entrego para Ele, eu tenho certeza que Ele completa a minha história com algo extraordinário. E assim foi. Raabe, então, ela teve iniciativa. E ela decide acreditar primeiro. Ela decide tomar uma decisão de crer no Senhor. Deixa eu dizer para você, quem acredita primeiro governa. Se você acreditar primeiro no seu projeto, eu tenho certeza que você vai governar sobre ele. Mas tem pessoas que ouvem do Senhor um direcionamento e elas demoram em colocar o projeto delas em ação. Aí vem uma outra pessoa e coloca o projeto em ação. Você perdeu o governo. E ela está ensinando para nós hoje: olha, quem acredita, quem tem fé, quem acreditar primeiro vai governar sobre esta situação. E aquela mulher, então, ela começa a abastecer o seu coração de convicção. O que é convicção? Razão. E ela começa a ter razões palpáveis para entender que Deus poderia mudar a história da sua vida. E quando a oportunidade bater na sua porta, esteja pronta para viver o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Você pode dizer um amém? Você pode dizer: papai, eu estou pronta. Eu estou pronta, Senhor, para viver aquilo que o Senhor já determinou sobre a minha história. Senhor, eu estou aqui decidida a ter um posicionamento diferente. Eu estou decidida a viver uma história de milagre. Mas para isso, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer que o Senhor está presente na minha história. Amém? E essa mulher, então, a primeira convicção que ela teve, está descrita lá no verso 9. Vai dizer: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ela está dizendo: olha, eu creio. E a primeira atitude dela é crer. Ela acreditava. Agora, o interessante é que quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vai entender que durante toda a peregrinação, o povo, eles tinham experiências diárias com o Senhor, mas mesmo assim, eles praticavam idolatria. Mesmo o Senhor abençoando eles todos os dias, descendo maná do céu diário, o povo ainda achou tempo para praticar idolatria. E essa mulher, gente, como eu disse para vocês, ela vivia em Jericó. Jericó era uma terra, era uma cidade cheia de deuses. Mas deixa eu te dizer, Raabe não perdeu tempo. Raabe decide se curvar diante de um Deus poderoso, soberano, que mudaria a história de vida dela. Ei, decida hoje se curvar diante de um Deus que pode resolver todas as suas coisas. Aleluia, não perca tempo não. Se renda a Ele, se entregue a Ele. Raabe, gente, ela só ouvia as coisas que Deus tinha feito. Ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela creu. E quando ela creu, gente, Deus vem e intervém na história de vida dela. Por quê? Porque ela não duvidou. Ela cria de uma maneira muito veemente de que Deus estava sobre a vida daqueles espias. E como fez na vida deles, poderia fazer na vida dela. Agora, o que eu não consigo entender é como a gente deseja viver o sobrenatural do Senhor com o nosso coração cheio de dúvidas. A primeira convicção dessa mulher foi crer, foi acreditar. Sabe por quê? Porque Deus não opera em coração duvidoso. Eu não sei como você entrou aqui. Se você está duvidando das promessas do Senhor, Deus está te dizendo hoje:
é necessário crer, porque eu não consigo operar em um coração repleto de dúvidas. Como eu vou viver o extraordinário do Senhor se eu estou duvidando do que Ele faz? Sabe, muitas vezes a gente quer acreditar mais no que o médico tem dito a seu respeito. Não que eles não tenham a possibilidade de dizer um diagnóstico correto. Mas sabe, muitas vezes a gente acredita na palavra dele e não crê que a última palavra vem do Senhor. Muitas vezes a gente começa a acreditar nos noticiários, nas redes sociais, e o nosso coração começa a ficar duvidoso. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, olha, primeiro, creia, porque eu sou suficiente na sua história. Deus, Ele é suficiente para fazer do seu nada tudo, grave isso. Deus, Ele é suficiente para fazer do seu nada todas as coisas. Aleluia. Você precisa de um posicionamento. E o interessante é que nós já recebemos da parte do Senhor palavras proféticas que já foram liberadas sobre mim e sobre você. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Levante a mão. Todas nós temos promessas. Gênesis 12 vai dizer das promessas da casa de Abraão. As promessas da casa de Abraão, elas estão transbordando na nossa história. Sabe por quê? Uma vida inteira de Abraão não foi suficiente para viver tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. Só que muitas vezes a gente ouve a palavra e não crê. Só que a gente precisa entender, e eu glorifiquei ao Senhor quando a pastora Maíra disse, quando nós temos uma palavra, a gente precisa caminhar com direção e propósito. Porque se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Repita comigo, se eu tiver uma palavra, eu tenho tudo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, nesses questionamentos, quando você começa a duvidar, quando você começa a duvidar das palavras que já foram liberadas, lançadas sobre a sua vida, você adota uma posição. E eu queria te perguntar, qual é a posição que você tem adotado diante de Deus? Você tem vivido das experiências, dos testemunhos que outras pessoas têm contado? Ou você tem vivido apenas o que está registrado aqui na palavra? Ou por último, você está vivendo um relacionamento íntimo com o Pai? O Senhor nessa noite, Ele está te convidando a viver uma intimidade com Ele. Sabe, é muito bom a gente ouvir testemunhos. É muito bom a gente ouvir o que aconteceu na vida do irmão, da irmã. É muito bom a gente meditar na palavra. Mas é muito bom quando a gente tem um relacionamento íntimo com o Senhor. E a gente passa a ter as nossas experiências com o Pai. Pode ser que a sua história seja uma história de desafios. Pode ser que a sua história seja uma história de dores. Mas deixa eu te dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, na sua infinita bondade, te trouxe aqui nessa noite para dizer, olha, eu posso transformar a sua história. Mas você precisa ter uma intimidade comigo. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênção Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Você pode a ficar de pé? vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo.
vencedora. Porque Deus, Ele é suficiente na sua vida. Deus, Ele é suficiente na sua história. Não importa qual o cenário que você se encontra hoje, entrar na sua história hoje. Amém? Podem se assentar. A segunda convicção que essa mulher teve, gente, vai dizer no verso de número 9, que o medo caiu sobre eles. Ou seja, ela está dizendo, olha, eu preciso ter temor. O temor é a rédea, é o freio para a nossa conduta. O temor faz com que a gente se posicione. O temor de Raabe não veio de experiências que ela teve com Deus, veio de relatos dos milagres que ele tinha feito. O interessante é que todos tiveram medo, mas o mais incrível é que ela também ouviu tudo aquilo, mas ela se posiciona de forma diferente. Ela se posicionou para uma mudança. Como eu falo, todas nós estamos reunidos no mesmo ambiente. Todas nós estamos ouvindo a mesma pregação, a mesma palavra. Só que a gente tem duas possibilidades. Uma é ouvir a palavra e não se posicionar. Mas eu creio que nessa noite nós não teremos pessoas que fazem parte desse grupo. E o segundo grupo é ouvir a palavra do Senhor e se posicionar. É o que Raabe fez, ouviu e decidiu se posicionar. Sabe por quê? Deus, Ele não te escolheu pelos méritos do seu conhecimento, da sua titulação. Deus, Ele te escolheu pelos méritos da graça. Aleluia! Não é a sua posição na sociedade, não são os seus certificados, não são o seu desenvolvimento, não são os cursos que você faz, é a graça. A graça te achou, a graça te encontrou. E o interessante é que na matemática de Deus, eu preciso descer para que o Senhor promova um crescimento na minha história. A terceira convicção, para a gente encerrar, a terceira convicção é que, vai dizer lá no verso de número 11, os cananeus, eles desfaleceram por causa de vocês. Está dizendo o seguinte, olha, aquele povo lá de Jericó teve medo dos espias. Sabe por quê? Porque nós somos inabaláveis. O inimigo tem que olhar para nós e ter medo do nosso posicionamento. Era o que ela estava acreditando. Ela estava dizendo, olha, todo mundo está tendo medo de vocês. E deixa eu te dizer, nós não podemos parar. Você não pode parar nas suas adversidades. Você não pode parar no seu cenário. Você não pode parar quando o inimigo se levanta contra você. Sabe por quê? Porque você é indesistível. Você é inabalável. Eu tenho certeza que eu estou diante de um povo que não se intimida. Eu estou diante de um povo que não para. Eu estou diante de um povo que não para diante das ameaças de Satanás. Não para diante das dificuldades. Ei, não pare! O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Ei, o Senhor está te escondendo debaixo das asas dele. Aleluia. O verso de número 8 vai dizer que antes dos espias dormirem, ela vai pedir para eles proteção, vai pedir para eles segurança. Ela usa então de coragem, de humildade, de ousadia para falar com aqueles dois servos de Deus. Raabe, gente, ela teve uma oportunidade. Para isso ela precisou de iniciativa, para isso ela precisou de humildade e para isso ela precisou de um senso de propósito. Anote isso, Raabe teve uma oportunidade. E diante dessa oportunidade, ela teve iniciativa, ela teve humildade e ela teve senso de propósito. Para acessar o quê? Toda a sabedoria que já estava reservado para ela. Raabe, gente, vai fazer uma negociação com os espias. Ela vai dizer, olha, se você me proteger, eu deixo vocês ficarem.
E aí no verso de número 18, os espias vão dizer para ela: olha, mas você precisa ser obediente. Você precisa colocar um fio de escarlate na janela. Na janela que nós vamos descer precisa ter um fio de escarlate. Uma corda vermelha em outras traduções. Por quê? Porque quando a gente for invadir e destruir Jericó, a gente vai olhar e vai dizer: aquela casa lá foi a casa que nos recebeu. Aquela casa lá não poderá ser destruída. Todas as casas ao redor serão destruídas, mas aquela, há algo especial nela. A presença do Senhor está naquela casa, e aquela casa não pode ser destruída. Sabe, a obediência nossa é um memorial de Deus para a nossa vida. O interessante é que, quem será que nós somos quando Deus, Ele nos pede algo? Os espias, gente, estavam pedindo obediência e uma ação: colocar a corda vermelha, o fio de escarlate. E nós, quando o Senhor nos pede algo, qual é o nosso posicionamento? E quando Deus nos pede mudanças de comportamento, isso também é obediência. Raabe, gente, ela vai demonstrar para nós que ela tinha uma confiança no Senhor. E ela vai alinhar agora a mente, emoções e vontades, e vai fazer com que tudo isso esteja subjugado a Deus. Agora prestem atenção para a gente terminar. A casa de Raabe, gente, ela ficava em cima do muro. E agora prestem atenção. Aquela cidade estava sendo invadida. A casa de Raabe em cima do muro. Tudo ao redor da casa estava desmoronando. Será que você já se viu diante dessa situação? Tudo ao seu redor está desmoronando, tudo está dando errado. Mas se você tiver uma palavra, você tem tudo. Aquela mulher tinha uma palavra. Não importava se ao seu redor estava tudo sendo destruído. Aquela mulher tinha uma convicção na palavra que ela tinha recebido. Ela sabia que os espias, a partir do momento que ela fez a obediência e colocou aquele fio de escarlate, ela sabia que Deus iria proteger a sua casa e a sua família. Ela fez uma aliança com o Criador. Agora, Lidiane, o mais interessante é que essa mulher, ela precisou aguardar. Quantos de nós precisamos aprender a aguardar as promessas? Ela estava lá na sua casa, estava vendo todo mundo sendo destruído, ruínas, e ela precisava aguardar o momento certo. Ei, mulher, não sente mesas de precipitação. Você possa entender que mesmo quando você olhar e tiver tudo desmoronando, se foi Deus que falou, fica tranquila. Descansa o seu coração, porque o Senhor tem um tempo certo. O Senhor é cirúrgico no seu tempo. Sabe, Raabe, diante daquela oportunidade, ela entendeu que a honra dela poderia ser restaurada. Ela entendeu que a partir desse momento, as pessoas poderiam olhar para ela e entender que realmente aquela mulher improvável agora é uma mulher provável. É uma mulher agora que tem honra. É uma mulher agora que é merecedora. Ei, o que as pessoas falam quando as pessoas te veem? O que as pessoas falam de você? Quando a gente olha para José, a gente entende que José, ele foi de prisioneiro a governador. As pessoas olhavam para ele e eles viam que ele tinha essa mudança de prisioneiro para governador. Olhava para Sara, uma mulher estéril, mas sabia que ela seria mãe de filhos. Olhava para Davi, um pastor simples de ovelhas, mas Deus já tinha dito, será rei. O que as pessoas estão vendo em você? Sabe o que as pessoas vão começar a falar a partir de hoje? Não estou reconhecendo você. Sabe por quê? A presença do Senhor vai ser tanto na sua vida, a presença e a transformação vai ser tanto, que as pessoas não vão reconhecer quem você é. Você se tornará uma mulher incrível, uma mulher
mulher que era comum, que ninguém conhecia, mas será uma mulher extraordinária. O Senhor vai soprar o seu nome, os seus projetos, vai entrar na sua casa e restaurar a sua família. Você recebe isso? Adore ao Senhor e fala: papai, obrigado, eu estou aqui para viver, Senhor, essa transformação. Eu estou aqui recebendo, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim essa noite. Essa é uma noite de transformação. E o interessante, para a gente fechar, essa mulher foi incrível. A história dela foi incrível. Essa mulher, ela teve a sua casa habitada pelos espias. Mas a salvação da sua família foi fruto da obediência dela. Deus entrou na casa dela, sim, mas a salvação de todos, da sua família, foi fruto de uma obediência. Quando o Senhor te pedir algo, obedeça, porque Ele tem o controle das nossas vidas. Ele tem o controle da nossa história. E Ele faz tudo certo. E todas as coisas que Ele faz muito bem. O resultado dessa história, gente, está descrita lá no capítulo 6. E vai dizer que, verso 25, Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Quero convidar você a ficar sobre os pés. Josué acolheu Raabe. Deus, ele vai pegar o que era profano e vai trazer para o lugar santo. Vai tornar imaculado, vai tornar santificado. Ela agora vai fazer parte da genealogia de Jesus. Ei, você está preparada para ir para o próximo nível? Eu preciso te dizer que Deus, Ele mostra para você o seu destino, mas Ele não mostra o seu processo. O processo dói. O que Raabe viveu doeu, mas posso te dizer, vale a pena. Sabe por que vale a pena? Ela passou de uma mulher rejeitada, que convivia com preconceitos, uma mulher sem honra, uma mulher de passado desafiador. Porém, a graça de Deus, ela supera qualquer pecado vil. E essa mulher, então, ela foi atraída pela graça. Ela foi encontrada pela graça. Ei, a graça do Senhor está disponível para nós. Aquele fio de escarlate, sabe o que ele estava apontando? Ele estava apontando para a salvação. Ele estava apontando para quê? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que derramou o seu sangue por mim e por você. Por isso a nossa série Jesus e Elas. E Jesus está presente dizendo: filha, eu tenho algo extraordinário para fazer na sua história. E eu posso mudar, assim como eu fiz com Raabe, eu posso mudar a sua história hoje. Quantos creem aqui que o Senhor pode mudar a sua situação hoje? Aleluia! E essa mulher incrível, gente, lá em Hebreus 11, ela vai fazer parte da galeria dos heróis da fé. A partir do verso de número 30, diz assim: foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido, pois ela havia recebido muito bem os espiões na sua casa. Ei, o Senhor está dizendo para você: mude os seus posicionamentos hoje. Se você precisa que eu entre na sua história e faço do nada tudo, você precisa se posicionar diferente. Eu não sei qual que é o posicionamento que Deus está requerendo de você. Eu não sei qual é o tipo de entrega que o Senhor está requerendo de você. A única coisa que eu sei, que se o Senhor estiver pedindo algo, entregue. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com dores, com frustrações.
com muitas situações desafiadoras, algo que deu errado na sua trajetória. E eu digo para você hoje, não deixe as suas lutas ofuscar a promessa que o Senhor já fez para você. Sabe, o Senhor, Ele irá te esconder, o Senhor irá te proteger, o Senhor irá cuidar de você, mas precisa apresentar um posicionamento correto hoje diante dEle. Ei, não se renda mais às suas dificuldades, não se renda mais aos gigantes da sua história. Ei, entregue o governo da sua vida para Ele. Ele sabe fazer muito bem.